3 CVS críticos publicados pelo NVD nas últimas 24 horas colocam o N8N no centro do Cyber Report de hoje. O N8N é uma plataforma open source de automação de workflows. Em muitas empresas ele conecta apps, bancos de dados, webtools, planilhas, serviços internos, ferramentas de segurança e cada vez mais, fluxos com inteligência artificial e agentes. A notícia forte é esta: vulnerabilidades críticas com pontuação 9.9 e 9.0 foram registradas em nós e recursos que ficam justamente no caminho por onde a automação conversa com o mundo externo. A tese central do episódio é: as falhas críticas no N8N mostram que plataformas de automação e agentes conectados a apps viraram um novo ponto de concentração de risco. Um único workflow pode atravessar credenciais, dados, integrações e comandos. A pergunta dramática que vamos responder até o fim é: quando uma automação tem chaves, integrações e permissão para executar tarefas, ela ainda é só produtividade? Ou já virou infraestrutura crítica? Este é o Cyber Report, em formato documental. O objetivo é defensivo. Não vamos mostrar payloads, comandos, campos maliciosos ou sequência operacional de exploração. Vamos explicar o que foi confirmado pelas fontes, porque isso importa para empresas que automatizam processos e o que muda agora para times de segurança, desenvolvimento e operações. O primeiro alerta é o CVE 2026-44789. Segundo o NVD, antes das versões 1123.43, 2.22.1 e 2.20.7, um usuário autenticado com permissão para criar ou modificar workflows poderia causar prototype pollution global por meio de um parâmetro de paginação não validado no HTTP request. A descrição informa que, combinado com outras técnicas, isso poderia levar à execução remota de código na instância. A pontuação CVSS é 9.9, crítica. Em linguagem simples, o NoHTTP Request é uma das peças mais sensíveis em qualquer plataforma de automação. Ele é a ponte entre o workflow e serviços externos. Se a validação de parâmetros falha em uma área tão conectada, o problema não fica isolado em uma tela de configuração. Ele pode afetar a lógica do ambiente que executa automações, dependendo da combinação com outros comportamentos, atingir a própria instância. O segundo alerta é o CVE 2026-44791. Também segundo o NVD, versões anteriores às correções permitiam que um usuário autenticado com permissão para workflows contornasse o patch do CVE 2026-42232 no nó XML. Quando combinado com outros nós, o impacto descrito também poderia chegar à execução remota de código no host N8N. A pontuação de novo é 9.9, crítica. Esse detalhe é importante: a vulnerabilidade envolve um bypass de correção anterior. Para equipes de defesa, isso lembra que patching não é apenas aplicar uma versão e esquecer. Correções podem precisar de validação. Versões subsequentes podem ajustar proteções e ambientes que expõem parsing de dados externos precisam ser monitorados mesmo depois de uma primeira rodada de mitigação. XML, JSON, binários e formatos de integração não são apenas detalhes técnicos. Eles são superfícies onde dados não confiáveis entram na automação. O terceiro alerta é o CVE 2026-44792, com CVSS 9.0. O NVD descreve um cenário mais específico: um atacante com acesso de escrita ao repositório Git conectado à configuração de source control do N8N poderia comprometer um arquivo JSON de data table com um nome de coluna elaborado. Quando um administrador executasse um source control pull, o N8N importaria o arquivo e isso poderia levar a SQL injection na instância PostgreSQL interna. As condições são mais restritas: uso de PostgreSQL, recurso de source control habilitado, repositório acessível ao atacante e uma ação do administrador. Ainda assim, a gravidade é crítica porque envolve cadeia de confiança entre Git, configuração, importação e banco de dados. Agora vem o ponto maior: muitas organizações tratam automação como cola operacional, algo que fica entre sistemas movendo dados e reduzindo o trabalho manual. Mas essa cola frequentemente carrega permissões elevadas.
Um workflow pode ter token de CRM, chave de nuvem, VBUA interno, segredo de API, acesso a banco, notificação em chat corporativo e integração com ferramenta de atendimento. Se a plataforma que orquestra isso é comprometida, o incidente pode se espalhar lateralmente pela própria lógica de integração. O ângulo de inteligência artificial é real, mas precisa ser preciso. Esses CVEs não são falhas de modelo de linguagem. Eles são falhas em uma plataforma de automação que pode ser usada para construir fluxos com inteligência artificial, agentes e chamadas a serviços inteligentes. O risco contemporâneo é que agentes e automações não vivem isolados. Eles chamam apps, processam dados externos, interpretam respostas, atualizam registros e podem executar ações. Quando uma vulnerabilidade atinge a camada de workflow, ela atinge a esteira que dá braços e pernas para a inteligência artificial dentro da empresa. Para desenvolvedores, a primeira lição é separar permissão de conveniência. Nem todo usuário que consegue montar o workflow deve poder tocar nós sensíveis, importar configurações, conectar repositórios ou operar credenciais amplas. Controle de acesso por função, revisão de workflows, ambientes separados e aprovação para integrações críticas reduzem muito o dano potencial de uma conta autenticada com permissões demais. Para equipes de segurança, a prioridade começa com o inventário. Onde existe N8N? Ele está exposto à internet? Quais versões rodam? Quem pode criar ou editar workflows? Quais credenciais estão armazenadas na plataforma? A Source Control habilitado? O backend é PostgreSQL? Quais workflows usam HTTP Request, XML, VBUAs, integrações com sistemas internos? Sem esse mapa, o time pode até aplicar patch, mas não consegue medir exposição. Depois vem a atualização. As três descrições apontam versões corrigidas, 1123.43, 2.22.1 e 2.20.7. A decisão defensiva é simples: ambientes afetados devem ser atualizados com prioridade, especialmente se usuários além de administradores criam workflows. Se a instância tem acesso a dados sensíveis ou se recebe entradas externas. Quando o upgrade imediato não for possível, a exposição deve ser reduzida. Restringir acesso administrativo, limitar criação de workflows, revisar nós de alto risco, isolar rede e monitorar ações anormais. Também é hora de rever segredos. Plataformas de automação são cofre e motor ao mesmo tempo. Elas guardam credenciais e as usam para agir. Por isso, tokens dentro do N8N devem ter escopo mínimo, rotação, dono claro e possibilidade de revogação rápida. Se uma credencial dá acesso amplo a sistemas críticos, ela não deveria estar disponível para qualquer workflow experimental. A telemetria precisa acompanhar o risco. Mudanças inesperadas em workflows, importações via Source Control, pools administrativos, aumento de erros em nós XML, chamadas HTTP fora do padrão. Conexões para destinos incomuns e alterações em credenciais devem gerar visibilidade. O objetivo não é transformar todo o workflow em incidente, mas criar trilhas que permitam responder se algo sair do normal. Para líderes, o recado é que a automação virou infraestrutura crítica. O mesmo vale para agentes de inteligência artificial. Quando um sistema automatiza processos de negócio, ele participa da cadeia produtiva da empresa. Não pode ser tratado como ferramenta lateral sem governança. Deve ter dono, política de acesso, processo de atualização, backup, segmentação, login e revisão periódica. A resposta à pergunta inicial é esta: uma automação deixa de ser apenas produtividade quando passa a carregar credenciais, mover dados entre domínios e acionar sistemas em nome da empresa. Nesse ponto, ela é perímetro. E perímetro precisa de defesa, não apenas de criatividade. A conclusão defensiva é objetiva. Atualize N8N para as versões corrigidas indicadas nos advisorios oficiais. Revise quem pode criar e modificar workflows. Reduza permissões de credenciais armazenadas. Isole instâncias que conversam com sistemas críticos. Avalie o uso de Source Control e proteja repositórios conectados. Monitore nós de integração, importações, chamadas HTTP e alterações administrativas. E se a sua empresa está conectando inteligência artificial a automações,
Trate cada workflow como parte da superfície de ataque do agente. No fim, o alerta do dia não é apenas sobre 3 CVS. É sobre uma mudança de arquitetura. A empresa moderna está sendo costurada por automações. Quando essa costura falha, o ataque não precisa invadir todos os sistemas separadamente. Ele procura o lugar onde todos se encontram. Hoje, esse lugar pode ser o workflow. Este foi o Cyber Report. Se este episódio ajudou você a enxergar automação e agentes como infraestrutura crítica, compartilhe com alguém que administra integrações, workflows ou projetos de inteligência artificial. A pergunta para amanhã é simples: quais automações têm permissão demais para serem tratadas como simples atalhos?